Achou que 2019 passou rápido? Para alguns sim, para outros não. E esse foi só o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que vai movimentar a política em 2020? Olá, eu sou Malu Delgado e nesse quadro Política na Semana a gente conversa sobre os fatos que agitam Brasília e o país. Bolsonaro termina o ano com uma popularidade estável. Segundo o Datafolha, 30% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, 32% o consideram regular e 36% classificam o governo Bolsonaro como ruim e péssimo. A popularidade do presidente estava pior em setembro, mas ele se estabilizou. Mas será que esse patamar de popularidade vai garantir ao presidente Bolsonaro a força suficiente para ser o principal cabo eleitoral das disputas municipais de 2020? Sim, eleições municipais. Este será o assunto que vai dominar o noticiário político no ano que vem. E as eleições municipais de 2020 serão um teste não só do poder político de Bolsonaro, mas também desta nova direita que ascendeu nas eleições de 2018. Será que este fenômeno vai se repetir com a mesma intensidade nas disputas municipais? O primeiro obstáculo para o presidente será a criação do novo partido, o Aliança pelo Brasil. Bolsonaro deixou o PSL, legenda pela qual se elegeu, no dia 19 de novembro. Bom, para colocar na linguagem usual de Bolsonaro, foi um casamento de ocasião, que só serviu mesmo para a eleição presidencial. Depois da saída do presidente do PSL, se instalou uma guerra, da qual você já deve ter ouvido falar. Agora, a novela entre o velho partido do presidente e o novo está na justiça. 26 deputados que são aliados de Bolsonaro querem deixar o PSL e migrar para o Aliança pelo Brasil. No entanto, esses parlamentares precisam ter a certeza de que não vão perder seus mandatos. Bolsonaro e seus aliados já começaram a recolher assinaturas para criar esse novo partido. Precisam de 491 mil assinaturas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou no início de dezembro as assinaturas eletrônicas. O problema é que isso ainda precisa ser regulamentado por uma resolução do tribunal, o que só vai acontecer possivelmente em fevereiro por causa do recesso do judiciário. De forma pragmática, há pouquíssimas chances do novo partido de Bolsonaro se tornar uma realidade antes de março de 2020. E voltando aqui para 2020, quem quiser concorrer às eleições do ano que vem, para prefeito, vice-prefeito e vereador, vai ter que estar filiado a um partido até 4 de abril. Ou seja, se o partido de Bolsonaro não existir oficialmente até o fim de março, os aliados do presidente vão ter que concorrer às eleições por outros partidos diversos. O que vai importar então, no final das contas, não vai ser o partido, mas o nome do candidato que o presidente Jair Bolsonaro vai apoiar, principalmente nas capitais. Vamos ver um exemplo. Aqui em São Paulo, Bolsonaro já diz que tem simpatia e pode apoiar o nome do apresentador José Luiz da Atena. Da Atena se filiaria ao MDB, o mesmo partido do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, um empresário que é aliado de Bolsonaro. Mas será que quem teve o apoio de Bolsonaro na eleição vai migrar depois para esse partido Aliança pelo Brasil? Olha, isso não é automático, não. As burocracias partidárias são mundos complexos e o fato da família Bolsonaro ter rifado inúmeros aliados políticos ao longo de 2019 deixa muitos políticos temerosos de conviver com eles numa mesma estrutura partidária. E também vai ser um ano interessante para se observar a movimentação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista disse que ia descansar um pouquinho agora nos feriados de fim de ano e que vai voltar à ativa em janeiro de 2020. Lula vai começar as viagens pelo país, a julgar pelos estados que visitará e com quem vai conversar. Ficará claro se o petista está de fato aberto à construção de alianças ou se só pensa no próprio umbigo e no próprio partido, o PT. E outro aspecto importante das eleições de 2020 é que elas serão um teste para todas as legendas do país, para todo o sistema partidário. Isso vai acontecer porque haverá novas regras. Uma delas é o veto para as coligações proporcionais. O que é isso? É aquele chamado efeito tiririca. É quando um partido se une a outro, geralmente partidos menores se unem a partidos maiores, e na soma dos votos, o partido maior acabava puxando cadeiras para as legendas que a gente chama de nanicas, legendas menores. Agora isso vai estar vetado. Os partidos menores vão ter que se virar e lançar candidatos por conta própria.
E para finalizar, vamos só citar aqui votações importantes que vão ficar todas para 2020, todas as chamadas reformas estruturais do Estado, reforma tributária, reforma administrativa, ajuste fiscal e do Pacto Federativo. A reforma tributária ganhou um empurrãozinho agora no final do ano. Foi criada finalmente uma comissão mista do Senado e da Câmara com o aval da equipe econômica. Por acordo, o ministro Paulo Guedes e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, vão formar uma comissão conjunta. A ideia é que em 3 meses seja finalizado um texto consensual. Sobre a reforma administrativa, a encrenca ainda é grande. Vai ser um ano eleitoral e Bolsonaro interditou o envio dessa reforma para o Congresso. É um tema bastante impopular porque mexe com privilégios do funcionalismo público. Vamos ver se o ministro Paulo Guedes vai ter força para levar esse debate adiante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um entusiasta dessa ideia. E ainda na pauta ficam também as reformas do Pacto Federativo e do ajuste fiscal, com o objetivo de controlar gastos dos estados e municípios. Só que tudo isso ou é votado até julho ou esquece. É um ano eleitoral e a partir do segundo semestre, os parlamentares só vão pensar em eleição. E você já deve estar cansado só de pensar o tanto de coisa que nos espera em 2020. Então aproveite o feriado de fim de ano, descanse e volte a seguir a gente aqui no site e nas redes sociais do Valor a partir do ano que vem. Feliz 2020!